Olá, meus queridos irmãos, amigos, povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que alegria, que prazer, mais uma vez aqui estarmos juntos, líderes, pastores, missionárias, homens de Deus, mulheres de Deus, jovens, crianças, adolescentes, pessoas de todo o Brasil e de várias partes do mundo. Deus abençoe. Eu quero, antes de iniciar, agradecer a Deus pelo livramento que nos concedeu naquele acidente que ocorreu na segunda-feira e quero, desde já, manifestar minha gratidão ao Pai Eterno, que cuida da nossa vida, guia os nossos passos, que é o nosso pastor em todos os momentos da nossa vida. E eu quero aqui também agradecer a cada irmão, penhoradamente, a cada irmão, a cada irmã, a cada líder, a cada jovem, a cada criança, pastores de todos os ministérios que mandaram mensagens, nos dando palavra de amor, de carinho, de incentivo. Eu não tenho como responder todas, mas quero usar esse momento para agradecer a cada escrita, o irmão que para, a irmã que para, ou que manda uma mensagem. Só faz isso pessoas que, na verdade, pessoas que nutrem um sentimento de amor e de respeito para com a nossa pessoa, em especial para com o ministério que Deus nos concedeu. Fica aqui a minha palavra de gratidão, a minha palavra de alegria pelas manifestações carinhosas de cada irmão, de cada irmã. Não tem como eu nomear aqui cada um, mas eu quero desde já agradecer e pedir que os irmãos continuem orando por nós, pela nossa vida, pelo nosso ministério, para que possamos ser canais ou canal de bênção para as vossas vidas. Deus disse para Abraão em Gênesis 12:3, "Se tu uma bênção." O que nós queremos aqui é ser bênção para a vida dos nossos irmãos. Por isso, todos os sábados estamos aqui adorando e glorificando o nome do Senhor. A paz do Senhor a todos e muito obrigado. Comigo, pastor Wagner, pastor Douglas, pastor Adalberto, presbítero Fernando, professor César, Caio, Lucas. Juntos formamos a EBD Online para abençoar a sua vida, seu lar, sua família, em nome de Jesus. Vamos orar com o pastor Douglas. Paz do Senhor. Pai eterno, Deus de infinita graça, estamos na Tua presença neste momento para aprendermos mais de Ti e assim, Senhor, entronizar a Tua palavra em nossos corações, que a mesma produza em nós, Senhor, aquilo que é necessário para vivermos uma vida cristã autêntica e que Te agrade. No nome de Jesus, olha para os Teus servos que estão acompanhando esta EBD Online e que cada um seja edificado em nome do Senhor Jesus. Muito bem, queridos, queridas, hoje a nossa lição, somos cristãos. Ponto 1, prevenindo-se contra a tendência judaizante. Ponto 2, a tendência judaizante no início da igreja. Ponto 3, a tendência judaizante hoje. Ok? Aqui ao lado nós temos apontamentos do livro. Nós temos a introdução e vamos falar sobre cada aspecto dos pontos já mencionados. Nós temos aqui do lado o texto que vai de Gálatas 2, 1 a 9 e o verso 14, não é isso? Então vamos com a leitura da nossa temática, verdade prática e texto áureo. Glória a Deus. Texto áureo, Atos 15, 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. A verdade prática. O cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Veja bem que a lição ela começa já dizendo que o quê? O cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo. Relacionamento pessoal com Cristo. Não é um empurrar goela abaixo de uma doutrina, de um rito, de um dogma,
mas trata-se de relacionamento com Cristo. Relacionamento envolve intimidade, relacionamento envolve respeito, relacionamento envolve comunhão. Não é uma imposição. O cristianismo, é bem verdade que muitos em nome da fé mataram, como se tem o exemplo nas cruzadas, como se tem o exemplo também pós período de Lutero e também no período dos reformadores, aonde eles tentavam impor o estilo de vida cristã, à força. Tem gente que diz assim, isso aí era naquele tempo, era na época dele, eles tinham outra mente. Não, a Bíblia é a mesma. Mas são pessoas que interpretam a Bíblia ao seu modo, à sua maneira. E tentam empurrar goela abaixo o cristianismo, que não é por força. O Senhor Jesus disse em João 7, 38 e 39, quem tem sede, vem a mim e beba. Então, quem tem sede deve vir ao Senhor. O cristianismo é mudança de vida, não vem de baixo, vem de cima. Por isso que lá em João 3:3, 3:5, tem que nascer do alto. Nascer do alto é a implantação da nova natureza em nós. Então, não é aquela do pastor, do líder, do irmão dizer, tem que ser crente, tem que botar isso aqui, tem que fazer isso aqui. Mas é Jesus morar dentro de você, você manter um relacionamento com Ele através da transformação que o Espírito Santo faz. Então é isso que é cristianismo. Vamos lá. Verdade prática, texto áureo, agora vamos à leitura do texto. Gálatas capítulo 1, versículo 2. Capítulo 2, Isso. Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 1. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isso por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos a destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e ele à circuncisão. Versículo 14. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Muito bem, essa leitura maravilhosa, que nós vamos agora seguir a exposição bíblica desta passagem. Olha aqui, vamos lá, nós temos o texto de Gálatas 2, 1 a 10. A primeira coisa que nós temos é um embate teológico e bíblico quanto a essa expressão. Verso 1 do capítulo 2. Depois, passados 14 anos... Muito bem, bem aí. Depois, passado 14 anos, tá bom. A questão aqui é que alguns têm um debate para saber se isso aconteceu antes da conversão, depois da conversão ou depois da visita que Paulo fez a Jerusalém. Alguns tentam fazer uma ligação desta passagem com Atos, capítulo 11. Alguns tentam fazer essa ligação. E outros buscam fazer a ligação de Gálatas 2 com Atos 15. Ou Gálatas 2 com Atos 11. O certo é que se você analisar, pegando os 14 anos mais 3 que Paulo fica,
Se vocês analisarem, não tem como colocar o capítulo 2 de Gálatas alinhado com o capítulo 11. Não tem como, porque isso vai bater com um período muito cedo da conversão de Paulo. A segunda colocação é Atos, capítulo 2, aliás, 15, verso 2. Com Gálatas, ou seja, é preferível essa alusão, até pelo conteúdo exposto que Paulo está fazendo em Gálatas 2, ligar Gálatas 2 com Atos 15 e não com Atos 11, quando se fala daquela questão da fome, que alguns tentam dizer que houve essa ligação da oferta de Paulo. É incongruente, é inaceitável essa tese de se fazer essa ligação do capítulo 15, aliás, do capítulo 2 de Gálatas com o capítulo 11. O mais preferível, aliás, até pelo contexto, o mais preferível é a ligação de Gálatas 2 com Atos 15. Isso porque o próprio conteúdo que Paulo aborda no capítulo 1 e no capítulo 2 tem ligação com o capítulo 15 do livro de Atos. Interessante analisar que o conteúdo e a forma que Paulo está expondo em Gálatas 2 dá base para a sua defesa que ele faz no capítulo 15 do livro de Atos. Então, ainda que haja esse embate em Gálatas 2 com Atos 11 e Atos 15, nós preferimos ficar com Atos 15 ligando com Gálatas 2. Então, de início, nós estamos pontuando isso aqui para que fique bem claro. Ou seja, Paulo, ele vai para Jerusalém, ele fez uma primeira visita, agora ele vai para fazer uma defesa do evangelho que ele pregava. Ou seja, ao longo de um processo histórico, ele diz, depois de 14 anos. E é interessante aqui, que isso é muito sério, porque Paulo ele vai se dirigir para Jerusalém, após um longo trabalho prestado como pregador, como ensinador, como apóstolo dos gentios. E ele vai para Jerusalém. Olha, mas eu quero que você convide agora o pastor que gosta de criar rebeldia, aquele que é contra líderes na igreja, aquele que tenta negar a veracidade dos fatos à luz do apóstolo São Paulo. Convide, Deus tem uma mensagem especial para essas pessoas. É hoje. Então nós vamos começar aqui, primeiro, a diferença entre a última visita e a anterior. Então, são essas problemáticas que nós acabamos de falar. Outra coisa, o apóstolo São Paulo, ele não vai com espírito de debate. Ele não vai com espírito ou ensejo de querer mostrar que ele era superior aos líderes que estavam em Jerusalém. Isso é lindo, gente. Rapaz, a Bíblia é coisa linda. Ele não vai nesse espírito. A primeira coisa, quando ele começa a falar, ele diz que vai impulsionado pelo Espírito de Deus. Olha, rapaz, como é que diz? Coisa linda. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Olha, ele está dizendo o seguinte, quando eu fui a Jerusalém, prestar conta do evangelho que eu pregava, essa história de você dizer, eu falo o que eu quero, eu prego do jeito que eu quero e ninguém tem nada, os céus é quem registra, vai nessa, desviado. Todos nós, a nossa pregação, ela tem que estar de acordo com o evangelho. E além disso, há um conselho ou um concílio que na verdade averigua se o que eu estou pregando é de acordo com a palavra de Deus. Não é solto. E o problema é que está todo mundo solto. E essa ideia de liberdade cristã é o que muitos estão confundindo. Eles estão confundindo liberdade sem seguir a um autor e a uma autoridade. Não é nem tanta a libertinagem. A responsabilidade seria essa. Por quê? Porque ele pega, eu sou liberto. Pastor nenhum manda na minha vida. Eu só tenho que prestar contas com Deus. E por que Paulo tinha liberdade e foi prestar conta em Jerusalém? Então, vamos começar, Caio. Vamos começar.
Em nome da liberdade, Dietrich Bonhoeffer diz que é esse evangelho da graça libertina que fica um evangelho da desgraça. Todo mundo faz o que quer, todo mundo anda do jeito que quer, todo mundo vive do jeito que quer, e o evangelho não tem transformação. Olha para cá, evangelho que me deixa do jeito do mundo, não é evangelho. Evangelho que não muda meu caráter, não é evangelho. Evangelho que me leva ao estilo de vida pecaminoso, não é evangelho. Evangelho que não transforma o meu interior, não é evangelho. Paulo diz em Romanos 6,4, nós temos que andar em novidade de... E se eu andar como bêbado, eu estou andando em novidade de vida? Andar como a prostituta, estou andando em novidade de vida? Andar como fumador de maconha, eu estou andando em novidade de vida? E aí muitos com esse negócio, o evangelho é liberdade, não é opressão. Quem foi que te ensinou isso, rapaz? Qual seminário que tu fez? Porque a Bíblia diz que tinha um jugo da lei, tinha ou não tinha? Mas Jesus tirou o jugo de nós? Não. Agora, ele disse assim, o meu jugo é... Mas ele tem jugo. Ele não te dá uma liberdade sem lei. Lê aí, Romanos 8,2. É porque tem gente... Evangelho tem regra. Meu Deus do céu, vai. Romanos 8,2. Isso. Porque a lei do Espírito de vida... O quê? A lei do Espírito de vida... Vamos já. A lei do Espírito de vida. Eu não trouxe aqui a Septuaginta. Eu não trouxe aqui. E eu trouxe até meu tablet, mas descarregou. Só para me pegar a expressão lei. Porque a expressão lei no Velho Testamento é Torá. Não é isso? É Torá. Era uma cerca. A Torá não salvava. A Torá era a instrução de Deus para a vida do povo do Senhor. Mas escutem bem, Paulo está dizendo, a lei do Espírito. Você saiu da lei da carne, saiu da lei judaizante. Deixa eu ver aqui. Saiu da lei judaizante. Vamos lá. Tem muita coisa hoje, eu tenho que correr. Não é isso? Romanos 8,2. Está aqui, ó. 8,2. Porque, olha aqui, ó. Rogar nomos tu pneumatos te zoeis em Cristo Iesu. Olha aqui como é lindo. Como é lindo. Apotu nomos, o nome nativo, que na verdade está dizendo lei. Essa lei é a lei do Espírito. Aceitou Jesus, tem uma lei que te governa. Aceitou Jesus, tem uma lei que te orienta. Aceitou Jesus, tem uma lei que te conduz. E aí quando você vai para o termo original, peripateu, andar, quem conduz o teu andar é o Espírito? É o Espírito Santo. Tem que falar aí no microfone, senão o povo não escuta. Ontem eu até vi uma palavra do ministro, Alexandre de Moraes, disse que o Brasil não é terra sem lei, mesmo nas questões das redes sociais. E tem um artigo que eu publiquei do juiz Dr. Osmar Gomes, que ele disse que o Maranhão, que o Brasil não é terra sem lei. Então tudo tem que ter lei, para ter ordem. Porque na terra sem lei é o faroeste, né? Na terra sem lei é autotutela, né? Cada um faz a sua própria defesa. Ah, não, esse aqui falou isso. A internet hoje, todo mundo diz o que quer. Até com pessoas boas. Tem pessoas boas, pessoas perfeitas, que estão sendo queimadas, destruídas pela internet. De vez em quando, eu estou pregando aqui, de repente aparece. E eu não respondo porque eu fui chamado para pregar o evangelho. Olha o comunista pregando. Primeiro, você não sabe nem quem eu voto. Segundo, a igreja que eu trabalho, nem elas sabem quem eu voto. É só para mostrar que na internet, todo saliente, uma irmã perguntou, pastor, saliente, aqui em São Paulo tem um sentido negativo. Não, aqui no Maranhão, saliente é o quê? É metido, é atrevido. É por isso que o autor diz assim, quando está escrevendo, eu tenho um ponto saliente. Os salientes da internet é que eles dizem o que eles querem. Atacam pessoas sem conhecerem as suas vidas. Ou seja, é uma terra sem lei, tem que botar lei mesmo. Às vezes uma pessoa sincera, honesta, está pregando o evangelho, camarada fica dizendo, esse aí é um... Olha, bota para cá, Caio. Muito cuidado, muito cuidado. Muito cuidado quando você escrever, esse aí é um mercenário, cuidado. Porque tudo que você escreve e fala, fica onde?
registrado. E qualquer pastor sincero pode pegar a tua falinha e levar para onde? E aí na justiça tu vai provar se eu sou ou não mercenário. Não é assim? Porque se aqui na igreja tem um conselho, se na igreja tem juiz, aqui se congrega juiz, aqui se congrega advogado, aí quer dizer que esse advogado é bandido também, para estar vendo que o pastor está roubando, ele não faz nada. É conivente. Muito cuidado. Vou te dar um conselhozinho aqui, bota para cá, Caio. Muito cuidado com a tua fala. Muito cuidado com esse negócio. Eu não entro na internet para dar palpite da vida de mim, porque eu não conheço a vida de seu ninguém. Fala, irmão. Tu ia falar? Não, Deus ele sabe tanto dessas coisas que a gente tem que andar dentro de uma lei, um ordenamento, que lá em Gênesis, Deus já começa dizendo para Adão e Eva, ó, vocês podem comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso foi o quê? Uma ordem. Ordem, liberdade com limite, não é isso? Liberdade com limite. Então, o que nós estamos mostrando aqui é que depois que eu aceitar Jesus, está lá em Mateus 11, 28 e 29, tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo. Vamos ver aí jugo lá no texto de Mateus. Vê bem aí rapidinho. O meu jugo, 11. O meu jugo. Olha a expressão jugo, eu quero só jugo. Jugo. Jugo, olha aí. Como é que diz? O meu jugo. Pois é uma carga, é uma canga. Está vendo? É um jugo colocado em um animal, colocado em alguma coisa, é um fardo, não é isso? Jesus tem um fardo para nós. Não é isso? Ele tem um jugo. Então veja bem, é isso que a Bíblia está dizendo. Então aqui nós podemos analisar que o apóstolo São Paulo, ele vai agora a Jerusalém, mas ele vai na força do Espírito Santo. Ele tem algo sobrenatural. Ele não vai naquela ideia, eu vou lá mostrar que eu tenho uma melhor teologia, eu vou lá mostrar que eu tenho os melhores argumentos, eu vou lá mostrar que eu sei pregar, eu vou lá mostrar que aqueles apóstolos lá não sabem de nada. Ele diz, não, eu vou lá pela revelação sobrenatural. Que revelação era esta, pastor Ziel? Gálatas, vamos lá. Vamos lá. Gálatas 1. Essa é quando ele está dizendo, eu vou nessa revelação natural, aliás, sobrenatural. Aí, Gálatas primeiro. Aí, sim, pode falar aí. A própria visita de Paulo ao conselho em Jerusalém, como diz o texto, ele vai para a defesa do evangelho, ele vai mostrar que o evangelho que ele está pregando está em concordância com aqueles que eram apóstolos antes dele. Ele não está pregando nada fora do princípio. Nada. O que nós queremos dizer aqui, pastor Adalberto, é que Paulo ele está fazendo um projeto, porque ele está vendo o evangelho que ele está pregando, ele está vendo ser ameaçado, e ele projeta agora ir para Jerusalém. Mas quando ele projeta aí, ele não projeta no espírito de embate, ele não projeta no espírito de superior, ele projeta na revelação. E qual era a revelação? Vamos lá, o 6, olha aí, aliás, o 11. É a mesma. Da mesma forma, olha aí o 11. Gálatas 1:11, né? Mas faço-vos saber, irmãos, eu faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, sim, não é segundo os homens. Pronto. Porque, vai. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O evangelho que eu estou pregando, eu não aprendi na faculdade, não é isso? Eu não aprendi em academia. O evangelho que eu estou pregando não é fruto do meu judaísmo. É aqui que vamos começar. Paulo era judeu nato, partido dos fariseus, homem de cultura elevadíssima, nós já pregamos aqui várias vezes isso, eu não vou repetir. Mas quando Jesus pegou Paulo, ele disse, quem és? Atos 9, ele disse como? Eu sou Jesus. Quando Jesus entrou em Paulo, ele virou a cabeça de Paulo para baixo e sacudiu ela, e Paulo passou a entender o evangelho de modo sobrenatural.
ele entendeu que evangelho não é lógica humana, evangelho não é filosofia, evangelho, você nunca viu Paulo ensinando na carta tetagrama, você nunca viu Paulo ensinando na carta o quexiru hebraico, você nunca viu Paulo ensinar, toquem o chofar. Vocês já viram? Olha aqui, nós trouxemos aqui, bota pra cá. Você nunca vê Paulo dizendo, pegue uma réplica do tabernáculo e coloque aonde? Na igreja. Fale aí, para não dizer. Fale. E ele conhecia tudo isso, mas tudo isso não é necessário para uma nova vida em Cristo. O senhor acha que Paulo não sabia? 4, né? Deuteronômio 6, agora o verso 4, deixa eu ver, 6, 4, está aqui. Deuteronômio 6, verso 4, não é isso? Deuteronômio, sei. Tá, deixa eu ver. É esse mesmo. Shema Israel, mas espera aí. Isso aqui eu comprei tem mais de 20 anos. Era quando eu estudava hebraico. Eu fiquei tão apaixonado que eu comprei. Eu lutei para achar o meu kippá e não achei. Aí. Direto eu mandei buscar em Israel. Aí. Eu era tão viciado. Aí, irmão. Dá um charme. Bota o kippá. Aí o professor meu do judaísmo dizia, do judeu, dizia, não leia sem a kippá, solidel, não é isso? Kippázinho. Eu botava ele, e aí eu sentava, 3 vezes ao dia, um judeu cita esse credo. 3 vezes. Shema Israel Adonai, Eloheinu Yehad, Adonai Ehad. Shema Israel, mas é assim. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Não é assim? Shema. Aí o que tem de pastor agora, e agora também está virando moda, sabe o que é? Eles cantar, rodar o piano com isso aqui. Já viram isso? Esse irmão, meu Deus do céu. É por isso que a gente tem que... Porque fica mais fácil cantar uma música do que interpretar um texto. Então veja bem, vou ficar agora aqui como judeu, porque a gente vai falar do judaísmo. Então veja bem, 3 vezes eles citavam Deuteronômio quanto? 6, 4. Paulo alguma vez disse assim, não esqueçam de durante o dia citarem 3 vezes, isso aí é rito, isso aí é obrigação, não é relacionamento. Pode ser às vezes só religiosidade. Os judeus andavam com talite, os judeus andavam com toda a estrutura, mas estavam matando quem? Jesus. Estavam matando o povo em nome da religiosidade e da fé, lá em Mateus 23, não é assim? Então escute, Paulo diz, quando eu fui a Jerusalém, eu não fui com um evangelho aprendido em academia, eu não fui com um evangelho aprendido em escolas, eu não fui com o evangelho dos meus pais, não é assim? Pronto. Hoje, irmão, fico pensando como é que Jesus nos libertou das práticas da lei, e aí agora nós queremos viver o quê? Aí as igrejas, bota pra cá, Caio. As igrejas estão cheias de quê? Arca da Aliança, bandeira de Israel, pastor pregando com o talite, dirigindo Santa Ceia. Meu Deus do céu. Práticas da velha aliança. Aí Paulo diz, o evangelho, quando ele entrou em mim, eu era judeu, criado aos pés de Gamaliel,
toda a estrutura judaica. Você não vê Paulo discutindo normas, você não vê Paulo trazendo shabat para a igreja, você não vê Paulo trazendo talit para a igreja, você não vê Paulo trazendo cachiru para a igreja, você não vê Paulo trazendo shofar para a igreja. Ele disse: nada disso tem importância. Ele diz em Romanos 1:16, o evangelho é o quê? É poder de Deus. Vamos ajeitar aqui para ficar bem bonito. Depois nós vamos tirar. Próprio Deus. Então escute o que eu quero dizer aqui. Paulo diz: quando eu fui para Jerusalém, eu subi já com uma revelação. Mas essa revelação que ele sobe é a revelação do evangelho. Ele diz: eu não aprendi de homens, eu não aprendi em academia. Vamos ver o que foi que o evangelho fez com Paulo. Vamos ver a mudança, vamos lá. Filipenses 3:7. Vamos lá. Filipenses 3:7. Vamos correr. Quantos minutos aí já começamos? 30? 3:7. Sim. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda. Começa aí, ele disse: se fosse para afobar e confiar nas coisas judaicas, eu poderia fazer muito mais do que vocês. Eita, irmão, vamos lá. Ele começa dizendo aí, Filipenses 3, não é isso? Observe que ele diz, o 4, vai. 4. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Agora ele vai dizer quem ele era, vai. Circuncidado ao 8º dia. Judeu da nata. Tu anda aí com talit e quipá, já cortaram teu prepúcio? Hein, pastor? Você que anda com talit, quipá, já cortaram teu prepúcio? Tu é circuncidado? Vai. Da linhagem de Israel. Tu é da linhagem de Israel? Tu nasceu como judeu nato? Vai. Da tribo de Benjamim. Qual é a tua tribo? Tu que quer trazer prática judaica, eu pergunto: qual é a tua tribo? Porque tu tem que provar a tua tribo, né? Tu é judeu. É que nem o irmão que eu disse aqui, o irmão lá em casa chegou lá, pastor Zé, você é judeu. Eu me alegrei demais, que eu já estava estudando, né? Eu disse: rapaz, mas aí qual é a minha tribo? Ele disse: agora nós temos que procurar a sua origem. Eu disse: eu não sei. Do tronco. Aí, por isso que eu perguntei para ele: e tem judeu negro? Aí ele disse: tem. E tu é da tribo que guardou a arca. Eu disse: eita privilégio. Até hoje eu não sei qual sou a tribo. Eu não sei de qual tribo eu sou. Irmãos, meus irmãos, aí o que ele diz? Hebreu de hebreus. Hebreu de hebreu. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo a lei, fui fariseu. O partido mais radical, mais religioso, mais severo, mais pesado. Aí o que acontece com Paulo? Vai. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. E no zelo, eu não queria nem saber dessa história de evangelho, de crença. Eu persegui a igreja. Vai. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. E segundo a justiça, não tinha um professor meu, não tinha um judeu, não tinha uma pessoa que dissesse: ele não é um legalista correto, ele era puro, correto. Vai. Mas. Olha essa adversativa. Mas. Aqui está toda mudança. Me dá aí o texto grego. Rapaz, isso aqui é lindo, gente. A gente lê no português, mas quando a gente lê no original... Filipenses 2, quando a gente lê no original, eita coisa boa, 3:7, já pode aí, essa adversativa, ela faz toda a mudança, porque é um dos recursos da exegese. Quem vai fazer exegese pelo texto original, aí vê que essa é a diferença, 2:7, não é isso? 3:7, aí pronto, 3:7, cadê, meu Deus, tá aqui, 3:7, aqui olha, 3:7, olha aqui, alá, mas, aqui, esse mas, que está aí no verso 7, não é isso? No verso 7, se você pegar aqui na linguagem de hoje, ela diz: no passado,
Não é isso? No passado. Só que esse Alá, mas, olha aí, rapaz, isso aqui, eita, irmão, mas, eita, rapaz. Quando nós, aí na Almeida atualizada, ela usa mas. A linguagem de hoje, no passado. Agora ele diz, como é que ele está dizendo aí? O que para mim era ganho, Mas o que para mim era ganho dentro do judaísmo, reputei-o perda por Cristo. eu larguei tudo por causa de Cristo. Cristo. Aqui está o rompimento de Paulo com o velho judaísmo. Com o legalismo, com as tradições como confiança para a salvação. Eu disse a uma professora, uma doutora que me criticou, porque eles tentam na academia dizer que Paulo inventou o cristianismo. Paulo não inventou. Só que quando Paulo foi encontrado por Jesus, que o evangelho entrou nele, tudo da lei, ele passou a ter uma nova percepção. A pedra que Moisés tocou e saiu água, ele disse que era o quê? Era Cristo. Todos os sacrifícios, ele dizia que apontava para quem? Para Cristo. E ele entendia o Shabat, ele entendia os ritos, ele entendia tudo do Velho Testamento como sombras. Meu Deus do céu, bora lá, Colossenses. Eita, pai, hoje não, eita. Hebreus, mas nós vamos aqui em Colossenses 2, olha o verso 16, vai. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Olha aí, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo Beber. caxiru, comidas santas. No Velho Testamento, aquelas comidas, porque nós temos que separar. Tinha as comidas normais que os judeus podiam até comer, que delas eram até animais imundos, eles poderiam. Agora, para o rito do sacrifício, só poderia ser a comida santa. Porque ninguém vai para o céu porque come carne ou come arroz. Nós vamos para o céu porque confiamos em Jesus. Mas lá no Velho Testamento, quando se envolvia a comida, tinha a comida normal que eles comiam e tinha uma comida que seguia um rito religioso. Aí Paulo, quando olha agora para essas coisas, olha o que ele diz, vai. Ninguém vos domine. Não, é o 16. Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo Ninguém beber. vos julgue pelo comer, pelo beber. Ou por causa dos dias de festa. Ou por causa dos dias de Festa. Todas as festas do Velho Testamento judaica apontavam para quem? Cristo, as primícias, Shavuot, o Pentecoste, o Hanukkah, tabernáculo, tudo apontava para quem? Então Paulo entendia que não é para nós fazer hoje a festa do tabernáculo. Tem igreja que está fazendo a festa do tabernáculo. Tem igreja que está fazendo as festas da primícia. Meu Deus. Pastor Zé, Sim. Hebreus 9:11. Ele vai iniciar Hebreus 9 falando do velho concerto. Isso. Aí lá no versículo 11 ele diz: mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais melhor. perfeito tabernáculo. Ou seja, Cristo nos dá o melhor e a gente quer ficar voltando para o rascunho, para a sombra, para aquilo que não era ruim, mas quero era agora, incompleto. Era incompleto. Aí eu quero o culto do Monte Sinai. Não é assim? Isso. Meu pé está pegando fogo. Eu estou no Monte Sinai. Não, meu filho, tu está em Cristo. É uma alegria maior. Lá no Monte Sinai a alegria era do lado de fora. No Calvário a alegria é do lado de... A alegria que eu dou ninguém arranca. Meu Deus do céu, por quê? Aí tem gente adorando arca, não tem? Tem gente adorando arca, tem pastor, porque isso é bonito, irmão, essa estrutura aqui, professor César, é linda. As tradições judaicas, né? Assim, você vê um judeu cantar, você vê um judeu orar, você vê um judeu, é coisa linda. Mas eles são judeus, eu não sou judeu, não é assim? Agora vamos lá, aí deixa eu dizer uma coisa, aí o apóstolo São Paulo, ele diz, eu vou para Jerusalém, olha como isso aqui é lindo, gente. Eu vou para Jerusalém, eu vou prestar relatório, eu vou para Jerusalém, Jerusalém, eu vou para a cidade onde estão os homens de Deus, aonde o evangelho começou.
Eu vou para Jerusalém. Agora tem uma coisa, ele diz, eu vou para lá prestar conta do evangelho que eu prego. Eu vou dizer aos apóstolos que o evangelho que eu prego eu não recebi de homens. Ele não estava desfazendo dos líderes, ele estava dizendo, eu não recebi de homens nem de academia. A tradição judaica ele recebeu da academia. O Talmud é de tradição judaica. Agora, ele disse, isso não é evangelho. Isso aí Jesus já mudou. Ele me virou de cabeça para... E o que eu tinha como lucro, como vantagem, que a minha nação exalta. Tu leu o 19? Não, né? O 18. É o 18, tu não leu o 18. Do Colossenses. O 18. É o 17, rapaz. Fala o 17. É o 17 e o 18, né? Vamos. É 1,17, né? E ele é antes de todas as... Não, rapaz. O 2,17. Isso. Colossenses. 2,17. 2,17, vamos. Eu não concluí ainda, né? Dos dias de festa. Vamos lá. Ou Começa da o lua. versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer. Ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber. pelo beber, Ou por causa dos dias de festa. dias de festa, Ou da lua nova. ou da lua, Ou dos sábados. ou do Shabat. Pronto. Acabou. Isso aqui é evangelho. Paulo está dizendo, evangelho não se trata das festas judaicas. Evangelho não se trata de lua nova. Evangelho não é tradição, evangelho não é rito. Lá tudo era rito. Agora o que ele entendeu de tudo isso? Eu pergunto aos senhores, aqui os senhores, Paulo desprezou essas coisas lá? Ah, verdade. Paulo não desprezou. Porque ele era o quê? Ele era judeu. Mas eu pergunto, Paulo reinterpretou? Aí sim. E ele reinterpretou como? Aí é o verso 17. Que são sombras. Ah, meu Deus do céu. São sombra das coisas futuras. São sombras. Paulo não desprezou o Shavuot, o Hanukkah. Paulo não desprezou nada, o Kashiru. Ele não desprezou nada, ele era judeu. Agora ele diz, só que vocês estão colocando isso como salvar. Não, isso aqui é só sombra. Vai vir algo melhor. Vai vir um tabernáculo melhor. Vai vir uma graça melhor. Eita, rapaz, lê. Olha o outro. Que são sombra das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Meu Deus, vai outro. Ninguém vos domine a seu bel prazer. Ninguém vos domina sobre o prazer. Vai. Com pretexto de humildade. Pretexto de humildade. E culto dos anjos. Culto dos anjos. Metendo-se em coisas que não viu. E o que mais? Estando debalde inchado na sua carnal Tu tá filmando, Caio? Bota pra cá, que agora vamos começar. Ninguém vos domine. Sabe o que está acontecendo? Existem líderes, profetas mentirosos que querem dominar os crentes. Tu entendeu agora, Gútima? Botando cabresto, sabe como? Sabe como? Inventando visões, inventando culto de anjos. Irmão, pastor, por que tu não prega só o evangelho? Porque Paulo não disse assim, os anjos são poder de Deus para salvar, a cultura é poder de Deus para salvar. O que ele disse que é necessário para salvar? É o evangelho. O evangelho, como é que ele disse? É o poder de quem? E ele diz que nós somos salvos pela loucura da pregação. E o que eu quero com culto de anjo, meus irmãos? Eu vou dizer aqui, pode para cá, com todo respeito aos espíritas, mas tem muitos homens, não é o Espírito Santo que eu creio no dom da profecia e creio no dom da revelação. Mas a Bíblia diz que o dom da profecia e da revelação é para edificação do corpo, não é para ter fama. É para edificação do corpo, não é assim?
E outra coisa, quem dá é o Espírito Santo quando ele sabe a necessidade do corpo. Mas profecias que eu estou dando para exaltar prefeito, pode para cá, Caio, eu vou começar agora. Profecia que eu faço para exaltar prefeito, profecia que eu faço para ganhar dinheiro, tem alguém te usando, meu filho, mas não é o Espírito Santo. E outra coisa que eu vou dizer, eu li de um teólogo, igreja que não quer a palavra de Deus, igreja que não quer isso aqui, se levanta nela líderes que vão dizer coisas que vocês gostam. E sabe quem é que está permitindo? O próprio Deus. Porque quando você não quer, Ele te entrega a tua própria destruição. Está lá em Romanos 1. Quando eu não quero a palavra de Deus, é assim? É. Então vão atrás dos seus falsos profetas. Tem igreja que não quer saber de Bíblia, tem igreja que não quer saber da palavra, tem igreja que não quer um louvor lindo, mas ela quer o culto aos anjos. Olha aí como é que diz, o culto aos anjos. Ninguém vos domina o seu bel prazer. Bel prazer é o seguinte, se o pastor chegar no culto, queridos, ontem à noite eu fui impactado por uma grande revelação. Nunca desrespeite seu pastor, mas diga para ele, me conte, pastor. Que Jeremias diz, quem tem sonho e quem teve uma visão. Agora, quando ele te contar a visão, vá para a Bíblia. Não é isso? E vê se a revelação dele não é doida. Onde foi que Deus já mandou adorar anjo em culto? Fala isso, senão o povo não vai ouvir. Na própria Escritura, quando alguém se prostrava diante de um anjo, ele dizia, adora somente a ele. Eles sabiam. Exato. Então, olha, ao seu bel prazer ninguém vos domine, vamos lá. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, vai. Com pretexto de humildade. Ainda tem outra também, eles se mostram como? Humildezinho, né? Rapaz, a gente fica pensando que tem crente que anda atrás. Já vi, foi muitas irmãs. Irmã, a senhora é muito usada. Irmã, é um preço, meu filho, eu pago um preço. Irmã, você vai criar vergonha, irmã. Nem Jesus andava com isso, meus irmãos. O meu padrão de santidade é Jesus. Eu posso admirar qualquer outro homem, mas o meu padrão de santidade é quem? Jesus. E Jesus ia para a casa de pecador? E Jesus sentava com as criancinhas? E Jesus ouvia os pobres? Jesus ia para a casa de todas as pessoas? E ele era chamado como? Comilão, beberrão e amigo de quê? De pecadores. Era assim. Isso tirou a santidade de Jesus? Não tira. Vai. E de culto aos anjos. Culto aos anjos. O que mais? Metendo-se em coisas que não viu. Metendo-se em coisas que não viu. Tem muito deles aí, irmão, que anda dizendo que viu quando eles nunca viram. E eu prefiro acreditar no que a Bíblia diz do que numa revelação de um camarada sozinho dizendo que viu. Esse povo perdeu até o temor. Perdeu, porque lá no Velho Testamento diz, ai daquele que disser que Deus disse sem Deus ter dito. Perdeu. Por que perder o temor? Porque é o seguinte, a graça e a santidade, quando você vai tendo uma consciência cauterizada, ela perde para essas pessoas a sua essência. E eles não têm mais respeito, não têm mais nada. Olha, quando a Bíblia diz em Eclesiastes 5:1, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Hoje tem muitos que não têm nem reverência para com a presença de quem? Porque ele não vê em muitos líderes a reverência dele no culto. Bora lá, vamos voltar para Gálatas, aqui tem coisa demais e aí nós... Vai. Aí observem bem, aí o apóstolo Paulo disse que vai para lá. Mas quando eu li um teólogo que disse que Paulo estava temeroso, olha como é lindo isso. Agora escutem essa, olha como é lindo isso aqui, olha como é lindo. Vamos lá, pastor Wagner, é o verso 6, leia aí, o 6. E quanto àqueles que parecia ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá Deus, Deus não aceita a aparência do homem. Muito bem, o que acontece? A gente pensa que Paulo está desprezando, ele está projetando ir a Jerusalém, mas ele sabe que lá tem pessoas, tem homens que têm influência. Olha para cá, quem gosta de desprezar a liderança. Ele disse assim, eu sei que lá tem os homens, qual foi a palavra que ele usou aí? No verso 6, para os homens que estavam lá?
Pareciam ser alguma coisa. Pareciam ser alguma coisa. Tem outras traduções. De maior influência. Por isso que eu coloquei aqui. Por que ele está colocando homens de maior influência? Ele estava colocando esses apóstolos não como astros. Eles estavam colocando não como líderes no sentido mundano. Mas ele estava dizendo homens que Deus escolheu. Homens que são dignos de estar ali. E ele queria, Paulo, alguns teólogos dizem que ele estava temendo alguns idolatrarem esses homens. Mas Paulo sabia que eles eram os maiores. Por que ele sabia que eles eram os maiores? Vamos lá para o 9. Por que ele sabia que eles eram maiores? E conhecendo Tiago, Cefas... Para aí, agora ele vai nomear. Conhecendo quem? Tiago, Cefas e João. E João, o que ele diz? Que eram considerados como as colunas. Meu Deus do céu, rapaz. Meu Deus do céu. Ele está dizendo, eu tenho que ir lá prestar conta do evangelho que eu prego para os homens de maiores influências. Que esses homens são vistos pela igreja como? Eles sustentam o evangelho. Tem homens, bota para cá, Caio. Tem homens de Deus do Brasil que sustentam o evangelho. A mensagem que ele prega corresponde com a vida, caráter, sinceridade, verdade, temor a Deus. Mas tem homens safados que envergonham o evangelho. 7 casamentos, adultério, prostituição, mentira, envolvimento com politicagem, filhos fora do casamento. E ainda quer dar uma de santo. Eu conheço vários no Brasil. Falei. E é um perigo que se vê muito na internet, as pessoas querem manchar a vida desse tipo de homem. É um perigo, é um pecado contra Deus. Esse povo tem que temer a Deus e ver o caminho que eles estão tomando. Porque o que o professor César está dizendo, nós não negamos que não tenham os homens lobos. Nós falamos na aula passada. Não falamos os mentirosos, traiçoeiros, enganadores. Mas tem homens na Assembleia de Deus sincero. Vocês podem observar que é muito fácil alguém na internet criticar um pastor quando ele peca. Teve aquele pastor que cometeu pedofilia, está errado, tem que ser preso. É assim ou não é? Mas dentre 100 e tantos mil pastores, 2, 4, 5 erra e todo mundo é criticado. Por que também você não elogia quem tem caráter? Por que também você não sonda? Aí tem deles que dizem assim, é seu dever ter caráter. É, mas tu só fala do mal para queimar o quê? O evangelho. Não bota todo mundo no pacote não, meu filho. Ainda tem homens de Deus na terra. Agora Paulo está dizendo, esses homens têm influência. Essa influência aí que ele está dizendo, eles correspondiam com o caráter de Cristo. Essa influência é que eles tinham vida de santidade. E Paulo diz, eu quero ir lá. Eu quero ir lá. Eu quero ir mostrar para esses homens que o evangelho que eu estou pregando é conforme eles também pregam. Por isso que eu disse aqui, tem um bocado de meninozinho. Tu está filmando, Caio? Um bocado de meninozinho saliente. Que recebeu um diploma de teologia comprado. O anel no dedo, tamanho da cabeça dele. Esse aqui trouxe um para mim. Cadê aquele anel, velho? O senhor não quer não, pastor? Aí eu disse, rapaz, isso aí até dá dor na coluna, de tanto grande. Eu botei, chega o bicho pesa. O que te... Vai para cá, Caio. O que te torna homem de Deus não é o teu diploma, meu filho. Não é o anel no teu dedo. Não são as tuas exigências. O que te torna homem de Deus é a tua comunhão com Deus, é a sinceridade, vivendo o evangelho. Oh, glória a Deus, não é? Vivendo o evangelho. Vivendo o evangelho. Vivendo o evangelho. Aí Paulo vai. Só que quando Paulo vai para lá, pastores, quando ele vai para lá, ele sabe quem são os homens de grande influência. Ele sabe quem são as colunas. E eu li um teólogo que ele diz que Paulo estava temeroso de como esses homens iam receber ele. E eu vou mostrar na Bíblia. Vai. Eu corri em vão. Vamos lá, no texto.
Cadê? Está até aqui, né? Olha aqui. Vai lá. Lê do 6 em diante, vai. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Isso. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, comunicaram. Sim. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão... Não, é o 2, pastor. É só o 2 que eu quero. Nós estamos lendo aí, depois nós volta para aí. É o 2. Subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Pastor Adalberto, o apóstolo São Paulo aqui, pastor Douglas, ele estava dizendo, eu vou lá, depois de 14 anos. Eu vim pregando o evangelho há muito tempo, e pelas circunstâncias, tinham uns missionários judaizantes, se opondo a Paulo e dizendo que o evangelho de Paulo não valia nada. Desfazendo tudo o que Paulo pregava. Ô irmão, ei meu pastor, se tu for deixar de pregar evangelho, porque tem uns opositores, porque tem uns críticos, pois esse Paulo, ele tinha os judaizantes, aonde ele pregava, desfazendo dele contra ele. E aí, eles diziam que o evangelho de Paulo era um evangelho barato e mentiroso, porque não tinha a tradição judaica. Não tinha a tradução. Olha, eu coloquei aqui 3 coisas que os judaizantes valorizavam. 1, circuncisão. 2, observância da lei. 3, guardar os dias especiais. Esse evangelho que Paulo prega não tem a circuncisão, não é evangelho. Não exige nada, é um evangelho de graça. Esse evangelho não tem a lei. Esse evangelho não tem Shabat. Esse evangelho não tem... Porque é o povo, irmãos. Não tem lua nova, não tem comida, não tem cordeiro. Não é evangelho. Aí entrou em Paulo, entrou eu diria um duelo na vida dele. Que ele disse, eu tenho que ir em Jerusalém. Por que ele teve que ir em Jerusalém? Porque ele viu o perigo da ameaça que o evangelho que ele pregava estava sofrendo. E ele viu que poderia colocar em risco todo o projeto. E ele entendia que a base era onde? Meu Deus do céu, diga aos senhores, a base era onde? Aonde foi que tudo começou? É lá em Jerusalém. E todo mundo, o evangelho se espalhando, judeus se espalhando, mas todos só diziam, se vier de Jerusalém, é que é o negócio. Eita, meu irmão. As coisas de Deus são bem feitinhas, não são? Aí ele disse, eu vou a Jerusalém. Oh, irmãos. E Paulo foi para Jerusalém. Fale. Apesar dos pesares, tem convenção ainda respeitada. Quando diz, eu sou o pastor de tal convenção, até o descrente respeita. Mas tem outra assim, a origem fica duvidosa, é complicado. Eu sou pastor convencional. Nós temos o nosso pastor presidente, pastor Raposo, homem sério. Nós temos aqui Teresina, pastor Bezalel, crente, não é isso? Nós temos os nossos presidentes. O nosso presidente, pastor José Wellington Júnior, é um homem sério. Tem coisas que as pessoas falam, tem questões administrativas, e nós sabemos que tem convenções sérias. Mas um homem que é chamado para ser um convencional, um pastor, de verdade, ele é transparente nas suas contas, ele é transparente no seu pastorado, ele não envolve o ministério dele com politicagem. Pode se zangar comigo quem quiser, mas pastor presidente, que quer ser presidente de convenção, presidente de igreja e quer ser político, não dá certo, meu pastor. Entregue a sua convenção e vá ser político. Eu não sou contra, vá ser político. Tem irmão que diz, mas não tem nada, eu tenho que mostrar. Não, tem sim. Tem sim.
Nem para pregar tu prega, porque para pregar tem que ter uma vida consagrada, dedicada. Eu sou a favor, se um obreiro quer ser político, é um direito dele, Mas prestem bem atenção, até um cidadão comum, eu vou dar um exemplo aqui claro. Se o pastor Wagner, ele é um cidadão comum na cidade de São Luís, e ele tem 30 empresas, e ele tem um acúmulo aí de milhões, mas na hora que ele entra na política, o povo vai dizer que a empresa dele é de onde? Ele é rico, eles não olham para trás, não é assim? Aí diz assim, não, mas tem muito político que nós temos que dominar. E na igreja não tem um crente sincero, bom que você possa indicar para ser político? Não tem um irmão dedicado que possa ser um bom político? Inclusive as nossas igrejas, elas são cheias de irmãos que estudam bem a política. Mas o problema é que eu, na fome miserável, doido para ter dinheiro, eu quero ser o presidente da convenção, eu quero ser o presidente da Câmara, eu quero ser o presidente, e olha lá, só não é do Brasil porque não botaram. Sei não, vocês estão mexendo aí com coisa? Vamos mudar. Que aí, vamos lá. Aí o apóstolo São Paulo, ele foi para Jerusalém, mas ele vai com aquela ideia. Olha, isso aqui é lindo, isso aqui é coisa de crente. Viu o último? Ele vai pregando, pastor Wagner, ele diz, eu vou dizer para os apóstolos que o que eu estou pregando é o que eles pregam também. Né? Eu vou dizer para eles que eu recebi não foi de homem. Eu vou dizer para eles que eu não aprendi em academia, que eu não estou inventando tradição. Eu vou dizer para eles que o que eu recebi foi do céu. E qual era a ideia que eles tinham dele? São os homens de grande influência. E são é por isso que ele tinha que ir lá. Eita, rapaz. Como é, pastor Douglas? Fala para não dizer. As bases. Fulano de tal. Hoje, irmão, tem menino que nasceu hoje e já quer questionar a base. Falei. Ele queria ter o cuidado, ele estava preocupado e queria ter o cuidado, como mostra o texto, de que o evangelho que ele estava pregando, no final de tudo, não houvesse sido em vão todo esse trabalho, toda a sua pregação não estivesse de acordo com a base. Não, ele estava dizendo, se a base me desqualificar, olha gente. Está tudo errado. Não, isso, ele não tinha. Ele não tinha dúvida da seriedade, da verdade. O que ele pregava. Não, ele estava levando em questão os judaizantes que estavam desfazendo. Só que aí, professor César, o judaizante era tão pesado que eles achavam que os judaizantes vinham da parte de Tiago. Exatamente, das colunas. Inclusive, eu li um teólogo que diz que quando os judaizantes chegaram lá, na região da Galácia, a região da Galácia abandonou o evangelho que Paulo pregou. Olha, meus irmãos. Eram respeitados, viu? Meu irmão, isso aqui é muito sério. Porque tem pastor que diz, eu prego aqui há 30 anos, os irmãos estão indo embora, estão me deixando. E a igreja da Galácia deixou quem? Paulo. Deixou Paulo. E Paulo notou que o problema era sério. Paulo não queria, como disse o professor César, ele não estava questionando o que ele pregava. Mas ele entendeu que se ele não fosse na base, tudo estaria comprometido. Porque só a base podia desqualificar esses tais pregadores. Porque esses judaizantes saíam de lá da base, mas sabiam também quem eram as colunas. Eita, meu irmão. Ei, irmão, bota para cá, Caio. Tu está em que base, pregador? Qual é a tua base? Qual é a tua igreja? Hoje tem pessoas, irmãos, que aí de repente aparece no cenário brasileiro que a gente não sabe nem se é crente. Começa a escrever livro, vender livro, você não sabe se ele vai para a escola dominical, se ele lê Bíblia. É um evangelho da liberdade que cada um surge aonde? Aonde quiser e aparece. Eu só vou ouvir pessoas que eu conheço a história e a vida.
Por isso que Paulo dizia várias vezes: vocês pensam que eu estou me intrometendo aqui? Eu estou aqui e eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Olhe para esse pregador e pergunta para ele qual é a marca que ele tem. Abrir, pode para cá, Caio. Abrir igreja, todo mundo pode abrir. Alugar um salão, todo mundo pode colocar e abrir um trabalho. Agora pergunte, qual é a sua base, meu filho? Onde você nasceu? Quem te formou? Quem te criou? Qual é o teu evangelho? Paulo foi para a base. E quando ele chegou lá na base, eita, irmãos. Eita, meus irmãos. Irmãos, ele levou Tito. E Tito era o quê? Era grego. E Tito andava, gente, isso aqui é evangelho, gente. E Tito andava com Paulo, e Tito era o quê? Vamos botar, gentil. Ele não era judeu. Tito guardava o Shabat? Tito foi circuncidado? Tito seguia as regras do rito judaico? Quando Paulo chegou, Paulo levou em Jerusalém ele, para mostrar para a liderança e os gentios que ele tinha uma vida transformada sem o ritual da lei. Aí o apóstolo Paulo, mais o Barnabé, chegam nas reuniões. É aqui que vamos começar agora. Vai lá. Eita glória. Irmão, é coisa, irmão. Mas é só coisa boa. Vai. É. Sim. E quanto àqueles que pareciam... Não, já lemos aí. É o 3:5 agora. Vai, 3-5. Rapidinho, bora lá. 3-5. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, Olha sendo aí. grego, foi constrangido a circuncidar-se. Porque evangelho não é obrigação. Evangelho não é imposição. Esses evangelhos que nós estamos pregando aí, irmão, de impor, não é evangelho. Evangelho é relacionar. Ele diz: não impomos nada a Tito. Vai. E isso por causa dos falsos irmãos. Agora, para aí, pastor, vai. Agora vamos mexer. Tinham duas coisas que estavam descaracterizando o trabalho de Paulo, por isso que ele teve que ir lá em Jerusalém. Primeiro, os judaizantes. E segundo, meu Deus do céu. Está vendo, Gutman? Está vendo, Douglas? Às vezes quem mais atrapalha são os falsos e os judaizantes. Os judaizantes eram aqueles teólogosão. E aí, olha o que eu coloco aqui. Entrou os falsos irmãos nas fileiras da fé. As fileiras da fé tinham crente sincero como Tito, que queria servir a Deus, mas tinham os judaizantes e os falsos irmãos dos judaizantes. Olha com quem Paulo está andando. Eles passavam pelo WhatsApp. Olha aí. A foto. Olha aí, gente, com quem Paulo está. Eu não já disse que esse Paulo não vale nada. Eu não já disse que esse evangelho. Aí os judaizantes, que eram os cabeças, vamos levar isso para Jerusalém e mostrar que esse Paulo não vale nada. O maior problema nosso, irmãos, é que na fileira dos santos entram quem? Os falsos irmãos. E aí quando você lê Gálatas 2, Paulo resiste os judaizantes, que eles diziam que tinham vindo da parte de Tiago, que não foi. E até o Pedro e o Barnabé foram levados ao quê? Até o Pedro e o Barnabé se levaram pela ideia dos judaizantes, que aí Paulo teve que repreendê-los. Porque estava sendo comprometido o quê? O evangelho. Qual era o comprometimento, pastor? Evangelho é graça. Evangelho é liberdade. Evangelho é vida. Evangelho não é regra. Evangelho não é imposição. E eles estavam transformando o evangelho em regras. Tem que ter circuncisão. Tem que ter. Aí Paulo vai tão sério e diz: se eu pregar outro evangelho além desse, seja o quê? Anátema. Eita, meus irmãos.
Vamos lá, prossegue aí. Os falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, Olha aí. aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, Tá vendo? para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Paulo diz, eu não cedi a eles, ora nem. Eu não cedi a eles, eu não cedi ao judaizante, porque Paulo tinha certeza do que era o evangelho. Bota para cá, Caio. Irmãos, pode ter o que tiver no Brasil. Escute o que eu vou dizer aqui. Verdade de Deus para o Brasil. Pode ter pula-pula, pode rodopiarem, pode botar talite. Olha para cá. Pode botar talite, pode pular, pode adorar a arca, mas eu não vou abrir da verdade do evangelho. Evangelho é santidade, evangelho é poder de Deus, evangelho é relacionamento. Evangelho não é grito, evangelho não é pulo, evangelho não é correr. Evangelho é vida com Jesus. E Paulo disse, eu vou resistir, porque o evangelho que me encontrou é o evangelho de Deus. Oh, rapaz. Oh, meus irmãos. Ele disse, eu resisti a eles. Se Paulo não tivesse resistido, teria comprometido o quê? O evangelho ia deixar de ser a mensagem para se tornar uma seita. Porque tinha que botar no evangelho a circuncisão. Tinha que botar no evangelho. Não era a mensagem. Não, tinha que botar no evangelho a circuncisão, tinha que botar no evangelho a lei, tinha que botar no evangelho o Shabat, tinha que botar no evangelho as regras. E aí a Bíblia diz que Jesus nos libertou disso, e para ser salvo, está lá em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua. O que foi que Paulo disse? Ele disse, para ser crente tem que tomar banho, foi assim? Tem que passar pela corrente, tem? Ele disse, para ser crente tem que passar pelo sal grosso, sal fino, sal preto. Ele disse sal rosa, ele só disse assim, crê no. Isso é evangelho. Evangelho é a nova natureza. Evangelho é uma nova vida que vem de cima. Evangelho é a paz que te dá na alma. Pastor Aziel, e o interessante aqui é que esses falsos irmãos, eles só ficaram com essa pressão toda porque eles viram algo diferente nos irmãos, que era a liberdade que o texto diz aí, a liberdade que eles tinham em Cristo Jesus. Era isso aí mesmo, pastor Douglas. A liberdade que o evangelho trazia e a felicidade que eles tinham. Aí ele dizia, não pode. Como é que nós somos judeus? Como é que eu sou judeu? Eu tenho que guardar isso, eu sinto é um peso. Evangelho não é peso, gente. Hoje, olha, um dia desse eu vi uma senhora. Foi ontem. Saí da igreja, tirei o peso. Rapaz, a molecagem tá grande. Também. Vamos abrir um parênteses. Exato. Ela disse, um peso, porque é o que ele falou aqui, e é o que nós estamos tratando. Eles tinham raiva, os judaizantes tinham raiva, porque eles tinham que cortar prepúcio, não é isso? Eles tinham que citar toda hora, 3 vezes ao dia, Shema Adonai, Eloheinu, Yehad, não é isso? Toda hora tinha que citar, tinha que fazer jejum, e aí era um peso, porque já pensou, irmão, eu estou aqui no meu trabalho, eu já tenho que orar, é um peso, se eu não cantar hoje eu morro, é um peso, aí eles disseram, esse Paulo está doido, porque nós para andar com esse Deus dos céus, a carga é pesada, irmão, 3 vezes em Jerusalém, não era assim por ano, citar o nome de Deus, não podia, só legalismo. Aí Paulo disse, não, tem uma liberdade melhor, o evangelho vai trazer uma paz, e vocês não precisam de sal, não precisam do Shabat, não precisam de lua nova, não precisam de festa, não precisam de banho, não precisam de cordeiro, não precisam de sacrifício, vocês vão receber uma paz interior, é só crer no Senhor, e será salvo tu e a tua. E pronto, e ainda vai ter bênção. Teu nome está escrito no livro da vida. Você vai viver nas regiões celestes. Aí, essa liberdade
incomodava os judaizantes. Porque os judaizantes viviam no... Pode para cá, Caio. O evangelho, se você... Olha para cá. Querido pastor, querido líderes, irmãos, homens de Deus, eu não obrigo ninguém a orar. Oração é o fôlego da alma de quem tem intimidade com... Eu gosto de orar porque a minha vida, preste minha atenção, a lei do Espírito de vida em Cristo... Quando eu sou chamado para a vida em Cristo, ninguém me obriga a ir à igreja. Eu vou à igreja porque eu tenho a vida de Cristo. Quando eu tenho a vida de Cristo, eu quero orar, eu quero jejuar, não porque ninguém me obriga. Oração para mim não é peso. Oração é o colóquio da alma com Deus. Oração é um diálogo da alma com Deus. Oração é o falar com Deus. É como a criança que tem prazer de falar com o pai. Fale. Alguém perguntou para um pastor por que tinha de orar, tá orando sempre. Ele disse: meu irmão, você toma banho só quando se suja? Ele disse: não. Ele disse: então é uma necessidade do corpo. Toma banho, não é preciso você se sujar. Assim é a oração. Por quê? Eu li de um teólogo, Holden, ele diz o seguinte, professor César, ele diz que assim como as coisas são naturais na vida humana, na vida espiritual também, quem entra nela tem um sobrenatural natural. Eu oro é porque agora a minha natureza espiritual precisa de oração, mas não é um peso. O problema é que tem igreja, se tu não orar, tu vai pro inferno. Se tu não cantar 10 hinos, se tu não pular aqui dentro, se tu não der glória, tu morre. Não. Pastor, a questão trazendo uma aplicação para nós hoje, né, a questão do peso, Sim. é porque a pessoa quer viver uma vida dúbia. Aí por isso que é pesado. Ela está lá no mundo, aí está na igreja. O mundo na igreja. Aí realmente é um peso, porque a mente dela vai estar todo tempo em choque, né, em confronto, em conflito. Agora, quando a pessoa crê realmente, é como lá quando Jesus entrou na casa de Zaqueu. Ele mesmo se levanta, ninguém obrigou ele a dizer aquilo. Isso. Ele mesmo se levantou A espontaneamente. liberdade que ele recebeu, ele não quer mais a vida velha. Sim, ele mesmo se levanta Rapaz, espontaneamente. Porque é isso que eu estou dizendo. Quando o evangelho entra, que é a vida de liberdade, ninguém te obriga a nada. Eu canto é porque agora eu respiro a intimidade com Deus. Eu tenho prazer em fazer. Eu faço missões, não é porque o pastor está mandando. A única coisa que o pastor que tem Deus faz é orientar. Eu oriento meus irmãos, ou alertar. Não deixem de orar. Porque nós ainda não estamos completamente no Espírito. Ainda estamos no Espírito e a carne, ela milita contra o Espírito. E se eu não vigiar, quem é que prevalece? É por isso que Paulo diz: andai em Espírito. Se eu ando no Espírito, eu tenho prazer de cantar. Se eu ando no Espírito, eu tenho prazer de dobrar o meu joelho e orar. Agora, o grande problema é que tem líder que quer impor crente orar, que quer impor crente viver o evangelho. Aí tem muitos que estão dizendo, é um peso. Agora também tem o que o pastor Wagner falou. Tem irmão que é sem vergonha, irmã que é sem vergonha, ela está no adultério, está na bebida, está na cachaça. Aí na hora que o pastor fala alguma coisa, religiosidade. Não, é tua sem vergonhice. Porque é o seguinte, Paulo diz que ninguém, e Jesus falou, pode servir a dois? Tu não pode ficar no mundo e na igreja. Pra cá. Irmão, tu tem liberdade para tu ser o que quiser. Se tu quiser, olha, eu sou o seguinte, se o irmão está aqui na igreja, e ele sair daqui, e eu encontrar ele bem ali numa mesa de bar, bebendo uísque, bebendo cachaça, vocês pensam que eu vou dizer alguma coisa para ele? É um direito de quem? É dele. Agora ele não tem direito é de pegar essas bobagens dele e dizer: o evangelho me escravizava, eu posso fazer o que eu quiser porque o evangelho é liber. Aí é que você se engana. Deus nos chamou para santidade e também ele até nos aconselha a fugir da aparência do mal. Mas é isso que o pastor falou. Quando você recebe a liberdade do evangelho, irmão, vou dizer uma coisa para você. Quando você entra na vida que o evangelho te dá, você não quer mais nada do mundo. Acabou. Pastor, o salmista, antes de estar na presença do Senhor, o que foi que ele falou? Alegrei-me quando me disseram que eu vou. Isso, a casa do Senhor. A casa do Senhor. Isso é a alegria, é a liberdade que nós temos em Cristo, de dizer assim: eu vou para a casa do Senhor, eu estou alegre, eu tenho prazer, eu quero fazer isso porque pastor, Cristo me libertou. Fica bem aí. Eu li do irmão do pastor Antônio Gilberto, que ele disse que estava sentado numa praça no Rio de Janeiro,
E ele viu um homem chegar com um cachorro. Ele viu um homem chegar com um cachorro. O cachorro na coleira. E ele disse que o senhor de idade chegou e sentou no banco. E tirou a coleira. E soltou quem? O cachorro. E ele disse que não viu mais o cachorro. Ele disse que quando o velho se levantou, ele fez assim. Opa. Aí ele disse que quando de repente, o cachorro. Aí ele disse que na mesma hora o pastor, irmão doutor Gilberto, ele disse que naquela hora ele lembrou de Romanos 6. A liberdade do evangelho. Evangelho tem também uma correiazinha. Tem. Não pode ser frouxo, não. Não, mas o evangelho não prende. Ele te solta. E por que o cachorro foi e voltou a hora que o dono chamou? Que ele tinha liberdade. Eita glória. Ele vai falar aí. Com certeza o dono era muito bom. O dono- E o nosso dono é o melhor de E todos. o nosso dono é o melhor. Por isso que nós somos o servo da orelha furada. Porque eu quero ficar na casa do pai, não é porque tem uma obrigação, é porque ele tem o É melhor. porque ele cuida de mim. Ele cuida de mim, é por isso que Jesus disse, nós falamos na aula passada, a porteira está sempre aberta. Entrará, sairá e achará o quê? Quem vem para Jesus nunca fica sem nada. Quem vem para Jesus tem colírio para os olhos. Quem vem para Jesus tem ouro. Quem vem para Jesus tem vida. Isso é liberdade, gente. Liberdade não é o pastor, eu vou fazer aqui um show para me prender esse jovem. Prender quê, pastor? Que se não for o evangelho, tu não vai prender ninguém. A melhor coisa é o crente estar preso ao porque o evangelho vai dar a vida que ele precisa. É isso que foi falado agorinha. Vamos lá para nós encerrar. Aí Paulo, vai lá, 6-8. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, Isso. quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Sim. Deus não aceita a aparência do homem. Isso. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Sim. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. Aí lá vai. O Paulo foi para as bases, como ele falou. O Paulo foi para as bases com Barnabé. Mas quando chegou na base, os judaizantes estavam lá, os opositores estavam Tiago, e lá estava Pedro. A reunião zona começou. E o pau quebrou. Não foi assim? Pronto. Aí lá para tal hora, depois que eles deram um relatório, aí o Pedro entrou. Meus irmãos. E Pedro era o quê? Judeu da nata. Meus irmãos, eu tenho que concordar com o Paulo e com o Barnabé. Porque um dia eu fui pregar para Cornélio. E quando cheguei lá em Atos 10, o Espírito Santo desceu. E aí nós vimos sobre os gentios o Espírito Santo descer. E aí ele começou a dar o testemunho. Barnabé também entrou. E aí o que acontece, irmão? Acontece que quando o Tiago se levantou, ele já tinha 2 palavras para confirmar o que Paulo pregava. Aí, depois que Tiago ouviu tanto Barnabé como ouviu Pedro, ele disse, eu vejo que o evangelho que o Paulo prega rapaz, aqui é coisa gostosa, né? Irmão, o evangelho, aí o Tiago se levantou e disse, o evangelho que o irmão Paulo prega é o mesmo que nós pregamos. Só que eu entendi, Tiago, que Deus levantou o irmão Paulo para pregar e o evangelho que ele prega é o da incircuncisão. E Deus também levantou o nosso irmão Pedro para pregar o evangelho da circuncisão. Ou seja, 2 homens trabalhando para o mesmo evangelho. Às vezes eu estou pregando aqui, aí tem... Até pastor, faça isso não, meu pastor. Bota bem aqui, Caio, bota bem aqui. Faça isso não. Eu estou pregando o mesmo evangelho. Às vezes o problema é que tu não estuda, não lê Bíblia. Aí tu quer inventar coisa e eu estou vendo que está errado. Se tu está vendo que está errado, por que não chama pastor Zé? Como é isso aqui? Não é assim? Porque é o seguinte, olha, eu vi agora um irmão dizendo, fulano de tal estudou a Bíblia 20 vezes. Eu já perdi a conta quantas vezes eu li a Bíblia. Eu desde menino que eu leio Bíblia. Todo ano eu leio 2 vezes. Por que eu quero dizer isso aqui? É porque às vezes é muito fácil você
está aí criticando. É assim ou não é? Mas todo dia, você sabe o que é pegar isso aqui, esse testamento aqui todo dia, e analisar uma estrutura na sintaxe, na morfologia, para me poder pregar. Não é fácil. Aí um camarada que não sabe nada, pregador de internet ou de fundo de quintal, não lê Bíblia, decora uma mensagenzinha. Aí quando ele vê a gente, ele quer criticar. Primeiro, meu filho, tem que ver a estrada. É ou não é? Não, para você analisar, ver uma coisa, ver outra. Aí, agora preste bem atenção. Se não temos, digamos, você não tem grego, não tem hebraico, mas tem o mesmo evangelho que eu prego. Não, o evangelho que o pastor Douglas está pregando é o mesmo que eu prego, o mesmo Jesus. E olha que o Pedro diz, as pessoas estão torcendo o que Paulo fala, porque tem coisa difícil. Mas ele prega o evangelho. E por que tu não é do meu lado? Eu preciso estar em concorrência com você? Não. Eu pergunto aos senhores, Pedro tinha um nível de Paulo? Não. Nunca. Paulo era mais profundo, então falta essa compreensão, esse entendimento, esse respeito. Se Deus usa alguém com mais profundidade do que eu tenho que agradecer a Deus, que eu vou aprender. Porque ele está se dedicando naquilo ali, não é isso? Ele está se dedicando. Então veja bem, eram dois homens pregando o mesmo. O Paulo pregava o evangelho da incircuncisão, que era o evangelho só. Mas era o evangelho para quem? Para os gentios. E o Pedro pregava qual é o evangelho? Para os judeus, que era também o mesmo evangelho que Jesus salvava. Era. Meu Deus. Ei, pastor Zé, é a multiforme graça de Deus. Isso. É o mesmo evangelho, mas tem aquele que é mais usado para o A, tem para o B, tem gente que tem o dom de evangelizar para quem tem mais condição, porque ele tem a condição de entrar em lugares em que um irmão mais humilde não pode. Então Deus vai usando todo mundo para que o evangelho chegue a todos os lugares, aos ricos, aos pobres, aos amarelos, os baixos, os altos, a todas as localidades. E isso, irmão Gutmann, só para vocês terem uma ideia, Paulo não fundou o evangelho em Roma. Isso. Os irmãozinhos. E lá quando você vai para Filipenses 4:22, aí Paulo diz, eu quero cumprimentar os irmãos que estão na casa de César. Que a nossa unidade, ela tem que ser preservada. A uniformidade, ela é livre. Ela é livre. A variedade, não é isso? A variedade de dons que Deus dá, de talentos que Deus dá. O que eu estou dizendo é que às vezes alguém... Agora preste bem atenção. Preste bem atenção. Tem muita gente aí dizendo que faz garrafada e cura a pessoa, não tem? Aí o médico chega e diz, é mentira. Aí ele faz o exame, o médico estuda, mas ele nunca diz assim, olha, eu vou te curar. Eles vão fazer os exames. É assim ou não é? E ele ainda diz assim, e nós vamos te dar antibiótico, e eu não sei como é que teu corpo vai rear. Ele não engana ninguém. O problema é que tem pregador que está enganando. Aí eu não posso concordar. Quando eu falo aqui, eu falo é contra os falsos, contra os mentirosos. Aí o apóstolo São Paulo, ele se defendeu. Os líderes, Tiago olhou e disse, olha rapaz, eita, vamos lá agora pastor, para não encerrar, Atos 15, rapaz, eita rapaz, já está aí na hora, não já? Quantos minutos já? Não acredito não, está falando sério irmão? Meu Deus, vamos encerrar aqui, não, a decisão. Vai o verso 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles a enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte. Pastor Wagner, é o verso 17. Para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar. Ó a decisão,
Não perturbem mais. aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Vai. Mas escrever-lhes que abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado Sim. e do sangue. Acabou. 4 coisinhas que eles decidiram. Irmão Paulo, irmão Barnabé, vocês estão pregando o mesmo? Porque nós fomos olhar aqui que desde do Velho Testamento já é dito que Deus vai trazer gentios para também viverem a fé em Cristo Jesus. Siga o seu trabalho, vá pregar o evangelho, continue. Olha, irmão, foi uma decisão democrática. Olha aí, pastores. Pastor Wagner leu aí. É dito que ele chamou os apóstolos, o 22, os anciãos, que era a estrutura judaica, e chamou aí e os varões. Não foi algo isolado. Aí, irmão, vocês entrou aquilo que o senhor disse. Eles agora legal ali, e entrou o que o pastor Douglas falou, a base. A base olhou e disse, não há problema na estrutura que ele prega. Eita, para eu dizer mais coisa aqui, mas vou encerrar. Primeiro, o que é o judaísmo? Observem bem, eu vou só responder isso, você já responde toda a lição. É uma religião, é uma filosofia que trata do povo judeu, que envolve a Torá, práticas religiosas, culturais e éticas. São o judaísmo. O que são os judaizantes? Dentro da carta de Paulo aos Gálatas, eram cristãos de origem judaica, que achavam que para os gentios serem crentes, tinham que ter as 3 coisas. Quais eram? Circuncisão, a lei e guardar os dias festivos. Eles acreditavam em Jesus, mas diziam que só Jesus não podia salvar. A graça não era suficiente. Aí, para alinhar, tinha que juntar o que? Graça e lei. Aí não era liberdade, era um peso. Então, eles surgiram lá no cristianismo primitivo, século I, ok? As práticas. Quais são as práticas, pastor Aziel, dos judaizantes? Nós colocamos aí. Os judaizantes, irmãos, eles se ocupavam dessas 3 coisas que nós colocamos aqui. E aí vamos analisar. Como combater? Porque hoje nós temos culto com a Arca da Aliança. Nós temos homens dirigindo com talite. Nós temos pessoas querendo o Monte Sinai na igreja. Irmão, tem gente aí, um dia desse eu vi, me botaram um vídeo, tu viu aquilo ali? O toque do chofar. Eu te consagro a apóstolo. Esse toque vai te dar unção. Infantilidade. Não conhece? Bíblia. Então, derramando, está tudo aí. Aí o pastor Ezequiel Soares fala, pastor Aziel, como combater os judaizantes no período que estamos vivendo? Primeiro, vamos ensinar a doutrina da graça, o evangelho da liberdade. Segundo, empurrar estudo bíblico. Terceiro, discipulado. A maioria hoje não participa de discipulado. E quarto, refutar os erros pela palavra de Deus. Quinto, unidade na diversidade. Sexto, oração e dependência do Espírito Santo. E aí, meus irmãos, nós temos que entender que evangelho não é judaísmo. Judaísmo é circuncisão. Judaísmo é lei. Judaísmo são ritos, dias consagrados. Evangelho, salvação pela fé. Evangelho, liberdade em Cristo. Evangelho, nova aliança. Evangelho, inclusão de todos. Evangelho, é agora o poder do evangelho vivendo em nós. Deus abençoe. Aqui nós temos só lê aí, pastor Wagner. Cristianismo não é judaísmo. Em que consiste a fé cristã? Cristianismo não é judaísmo. Porque o judaísmo é uma religião que tem ritos, que tem práticas, e nós não temos práticas no sentido de depender para a salvação. Nós não guardamos dia especial, nós não temos isso. Vai. Em que consiste a fé cristã? A fé cristã só consiste em quê? Em Jesus Cristo. Pronto. Crer no Senhor e pronto, e acabou-se a conversa. Vai. Prevenindo-se contra a tendência judaizante. Pronto, já explicamos. Como surgiram os judaizantes? Isso, vai. Opositores de Paulo. Nós já falamos aqui que eles se opunham a Paulo, porque Paulo dizia que só o evangelho podia salvar. E eles diziam que não, tinha que ter as regras, os ritos. Vai. Priorizando o evangelho. Vai.
2. A tendência judaizante no início da O igreja, que eles faziam? abandonando a fé, Gálatas 1:6. Aí eles, lá na a igreja da Galácia, que tanto Paulo pregou, os judaizantes foram lá e tiraram o evangelho. Vai. Exigências dos judaizantes, Olha aí. 2 pontos. Circuncisão dos gentios convertidos. Isso. Sem diferenças em Cristo. Em Cristo, eles aqui agora, os apóstolos entenderam que em Cristo não tem negócio de judeu nem gentil. Gálatas 3:28. Vós sois um em Cristo Jesus. Vai, Salvos pela graça, não pelas obras da lei. vai. A experiência de Paulo e Barnabé. Isso. Teste- Paulo e Barnabé tiveram a experiência quando eles foram lá em Antioquia, viram Deus abençoar. Irmão, ou coisa boa é ver a experiência de Deus. E evangelho é intimidade e experiência com... Vamos lá, pastor Vale. O posicionamento de Tiago. Já explicamos. As 3 características de Israel para a igreja. Pronto, agora, Pedro 2,9, ele diz, mas vós sois sacerdócio real, nação, propriedade. Pronto, a partir de agora, a igreja é isso aqui, vai. Terceiro, a tendência judaizante hoje. Sim, Para não cairmos nas práticas judaizantes. isso. Igrejas judaizadas. Hoje o que tem são igrejas o quê? Arca da Aliança, Talite, Kipá, Shofá, Cachiru, aí pronto, é a igreja judaica, não é a igreja que tem a base em Cristo. É assim, vai. A graça não é suficiente? A graça quer dizer que eu ainda preciso de ritos, de práticas, de anjo, eu preciso de alguém vir me falar. Será se a graça não é o suficiente? Vai. O significado de cristãos. Cristão é quem segue Jesus. Vai. Marcas do cristianismo. Pronto. As marcas de cristianismo. Vai. Quais? Flexibilidade na adoração. Pronto, tá aqui. Olha. Os cristãos eram chamados, lá na Antioquia, eles foram chamados primeiramente pelos pagãos de modo pejorativo. Mas cristão é quem segue a Cristo. O nazareno é porque Jesus foi para Nazaré. Os judeus que aceitam a Jesus, eles querem dizer que são judeus messiânicos, ok? Creem em Jesus. Aí vem as marcas do cristianismo. Por que o cristianismo é diferente do judaísmo? O cristianismo tem flexibilidade na adoração. Quem é cristão adora a Deus em qualquer lugar, mas não é de qualquer jeito não. É em espírito e em verdade. Olha aí, o evangelho tem uma mensagem transcultural. Os judeus só têm a mensagem do judaísmo. O islamismo só tem a mensagem do islamismo. Não é assim? O evangelho é transcultural. Oh, rapaz, passa toda a cultura. Vai. Jesus, Paulo e o evangelho. Jesus pregou para o povo judaísmo? Jesus ensinou o judaísmo? Jesus ensinou guardar a lei? Jesus ensinou andar com ritos? Não. E Paulo ensinou? E o evangelho ensina? E por que eu ando querendo trazer essas coisas? Nem ele. Vai. O evangelho é transcultural. Já tá lá. O evangelho, e as novas culturas. É interessante que quando Barnabé viu o evangelho em Antioquia, ele viu que era gentil. E ele disse assim, tem um cara que ele é pesado, é Paulo, eu vou trazer ele para trabalhar aqui. Olha, Barnabé e Paulo, eles compreenderam as culturas diferentes e souberam entender o que era evangelho, que aí o senhor é secretário de missões, o que é evangelho e o que é cultura. Tem cultura que é prejudicial, mas tem cultura que não é prejudicial, que é o costume daquele povo. Você vai em país, tem gente que veste vestido. E aqui no Brasil, se um homem andar de vestido, aí já critica. Então, se eu chego na África, eu vou entender que tem irmão que está sentando aqui, ó. Aqui no Brasil ele está, nós abrimos este culto. Não é assim? Aí quando eu chego na África, nós abrimos, não é assim? Aí eu disse, é tão doido. Não, é cultura. Não é assim? Eu tenho que entender. Que às vezes tem pregador que ele vai para uma igreja lá no exterior e eles têm uma forma de liturgia. Aí quando eu chego lá, não estão sentindo o poder de Deus. Aqui está todo mundo frio. Não, besta. É a cultura deles. É claro que tem uns que já estão mortos mesmo. Mas lá tem coisas que são, não é assim? Aí às vezes, e se eu não entender isso, pastor Douglas, eu vou forçar o povo, eu vou mandar o povo fazer e eles não vão responder. Aí eu digo, Deus não me usou hoje. É entender a cultura. O evangelho e as novas culturas. É isso aqui que o pastor tem que entender. Eu tenho que analisar que o evangelho, há 40 anos atrás, é o mesmo evangelho. Agora, hoje, o sistema é outro. Não estou falando de evangelho. Estou falando das novas tendências, das novas culturas. Antigamente, quem é que via um juiz fazer audiência online? Hoje tem? E eu pergunto, e tira alguma vantagem? Pronto. Aí é o que acontece?
Aí pode ter um culto que pode ser usado o recurso, o celular, pode ou não pode? Pode ter o culto que vamos adorar a Deus, vamos sorrir aqui. Isso não é tirar a essência do evangelho, mas é adaptar a pregação frente às novas culturas. Não é mudar o evangelho. Fiquemos de pé. Irmão Guzman encerra com oração e o pastor Wagner das bênçãos apostólicas. Querido Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, em gratidão e agradecimento a este momento, Senhor, em que estivemos aqui estudando e bendizendo a Tua palavra, Senhor. Nos usa e nos abençoa neste dia, todos que tiveram acesso a esta aula, Senhor, transformando e nos dando sempre, todo dia, uma nova vida em Cristo Jesus. Nos abençoa no nosso dia, é o que eu te peço em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém.